Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like. Boa tarde, senhoras e senhores, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E qual é o assunto? O assunto é uma polêmica monstro envolvendo o jornal O Estado de São Paulo e a novela para a sucessão de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Há um levante da direita contra a indicação de Flávio Dino, ex-governador, ex-procurador de justiça, ex-juiz, ex-senador, na verdade ele atualmente é senador, uma das figuras mais preparadas para exercer qualquer cargo nesse país de que se tem notícia, inclusive o nome favorito de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes para ocupar a vaga de Rosa Weber no STF. Flávio Dino preenche todos os requisitos, é um homem nordestino, negro, de origem humilde, letrado como poucos, com uma experiência de vida pública, 2 vezes governador do estado do Maranhão, levantou o Maranhão, implantou saneamento básico no Maranhão, eu fui lá ver. Ele levou uma equipe de jornalistas para conhecer o seu trabalho no Maranhão entre 2016 e 2017 e eu estive lá e vi em loco como ele levou de 3% para quase 70% o saneamento básico na ilha de São Luís e ampliou barbaramente o saneamento básico no Maranhão. É um político e um homem público extremamente preparado. O que é que acontece? Por que tanta rejeição ao Flávio Dino? E a rejeição ela não se resume tão somente à direita. A direita tem medo dele. Por quê? Porque a direita sabe que um STF com Flávio Dino lá dentro vai ser um STF muito mais forte, vai ser um STF muito mais combativo. E, por exemplo, um caso como o impeachment da Dilma Rousseff não vai acontecer. Na atual configuração do STF, se tentarem inventar qualquer coisa para tirar Lula do cargo, como fizeram com Dilma Rousseff, o STF vai vetar. Está no poder do STF dizer: isso que você está dizendo que é crime de responsabilidade, não é crime de responsabilidade. Por que é que o STF não fez isso com Dilma Rousseff? Porque naquela época o STF não estava entendendo o jogo. Não é? O ministro Ricardo Lewandowski ficou ali perdido no espaço também. Ele não imaginava que o STF acabaria se convencendo de que o ataque à democracia não era só contra o Lula, era um ataque contra toda a democracia. E quando a Vaza Jato mostrou para o STF que o próprio STF estava sendo alvo da Lava Jato, não é? Ali o STF se conscientizou, caiu a ficha. Então mesmo o STF que deixou derrubarem Dilma e que deu o instrumento para prenderem Lula sem provas, depois descobriu que o plano da Lava Jato era inclusive prender ministros do STF. Um deles Gilmar Mendes, outro Dias Toffoli. E o STF tem as suas divergências entre os ministros, mas é uma instituição totalmente corporativista. Eles sabem que eles têm que proteger um ao outro para que, inclusive, a democracia e a justiça no país seja efetiva. Porque um Supremo fraco não interessa a ninguém, não há segurança jurídica no país. Então o STF hoje, com Flávio Dino, seria muito mais combativo, razão pela qual o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes
querem Flávio Dino no STF. Só que a direita, e o Estadão é muito mais de direita do que tem se demonstrado. O Estadão não quis ficar isolado na mídia, que virou toda alvo do Bolsonaro e se rebelou contra o Bolsonaro, até porque ele estava querendo fechar a Globo, fechar a Folha de São Paulo. Com o Estadão ele estava tendo melhor boa vontade, e aí o Estadão ficou com medo de ficar isolado. Vejam que nesse episódio do ataque do Estadão ao Flávio Dino, o caso da dama do tráfico, o Estadão contou com a solidariedade de todos os veículos, do Globo, da Folha, da Veja e todos eles. Então o Estadão ficou contra o Bolsonaro ali, fez umas reportagens contra o Bolsonaro, mas sempre lembrando quem é o Estadão. Então eu quero, antes de explicar como foi que o Estadão colocou o Flávio Dino no STF, mostrar para você quem é o jornal O Estado de São Paulo. Nos últimos dias, o jornal Estado de São Paulo inventou uma matéria aí em que uma mulher que é esposa de um presidiário foi participar de um evento no Ministério da Justiça que era dedicado a famílias de presos, famílias de pessoas presas. Então, realmente a gente sabe que essas pessoas que estão presas, as famílias sofrem muito. As mulheres dos presos, por exemplo, chegam a ser estupradas pelos agentes penitenciários, passam por humilhações, não é? Para permitir que entrem para ver seus maridos, as mulheres de presos são viciadas, as crianças são maltratadas. Então o Ministério da Justiça fez esse evento e essa senhora, Luciane Barbosa, que é mulher de um traficante que está preso e que está sendo processada, muitos dizem que é por ser mulher de traficante, foi ao evento e o Estadão decidiu vincular o Flávio Dino de uma forma sibilina, de uma forma malandra, a esse caso. E aí surgiu o nome Dama do Tráfico, e essa reportagem da revista Fórum mostrou como o jornalista, que na verdade foi a Sinara Menezes, não é? Sinara Menezes, jornalista conhecida, o jornalista diz que achou, foi uma expressão usada por uma fonte dele, e ele achou peculiar e colocou no texto. E na verdade a matéria do Estadão dava a entender que Dama do Tráfico era o nome pelo qual essa mulher era conhecida. Mas vamos ver quem é o Estadão. O Estadão, por exemplo, é o jornal que apoiou Adolf Hitler. Veja aqui uma matéria do jornal Estado de São Paulo, de 17 de setembro de 1935, quando o Hitler decidiu dominar o mundo. Veja, importante discurso do Sr. Hitler perante o Reichstag. Medidas contra o bolchevismo e o judeu. Firmeza do partido nazista, Nacional Socialista é o partido nazista. Firmeza do partido nazista. Os objetivos do exército alemão. O Reich alheio aos acontecimentos externos que não lhe dizem respeito. A situação dos alemães residentes em Memel. Então ele atacava aqui o Estadão e exaltava o Hitler, porque é um jornal que combina com o extremismo de direita do Estadão, que perdurou por muito tempo. Cerca de 35 para 64, 30 anos depois, o jornal Estado de São Paulo voltava a apoiar um ditador. No caso, a ditadura militar, que deu um golpe no Brasil e que durante 21 anos torturou, matou, estuprou e roubou até mais não poder. Não foi só o Estadão, veículos como a Folha de São Paulo, por exemplo, também apoiaram a ditadura, por isso que hoje, aqui tem uma foto de uma caminhonete, porque a Folha de São Paulo transportava presos para serem torturados para a ditadura militar. O fato é que este que vos fala, minha amiga, meu amigo, fez uma postagem ontem que deu nome e título a este artigo.
Parabéns, Estadão. Vamos ver aqui. Parabéns, Estadão, vocês acabam de nomear o novo ministro do STF, o Flávio Dino. O negócio está bombando lá, já está em quase 40 mil K aí de visualizações esse post que eu coloquei no Estadão, no Twitter, né, no X atualmente, né, o ex-Twitter. E, na verdade, por quê? Porque tudo que o jornal Estado de São Paulo fez nesse caso da tal dama do tráfico e que foi descoberto agora, tornou imperativo ou sim a nomeação de Flávio Dino ao STF. Antes vamos ver o seguinte, a mídia alternativa, aqui nós temos uma matéria que o Brasil 247 publicou ontem à noite, mostrando que a editora executiva do Estadão, ela está sendo denunciada por repórteres do jornal que a acusaram, aqui eles fizeram uma denúncia ao Ministério Público Federal, né? Fizeram uma denúncia em que está até com um número aqui do Ministério Público do Federal, não, Ministério Público do Trabalho, o DF, uma denúncia sob o número 003-036-2023 10.000/8 é o número do processo, de jornalistas que trabalham no Estadão e que estão denunciando abusos do jornal, obrigam a fazer hora extra e não pagam, um monte de abusos, e ainda denunciam que o Estadão obrigou os jornalistas a fazerem matérias e emitirem opiniões contra o Flávio Dino. Eles estão denunciando a armação que o jornal fez com o Flávio Dino e que, até onde parece, conta com uma cumplicidade com a extrema-direita bolsonarista. Então essa aliança não surpreende a ninguém. Hoje a Federação Nacional dos Jornalistas e o Sindicato dos Jornalistas defenderam os profissionais do Estadão que foram vítimas de assédio por parte dessa senhora, Andressa Matais, que é quem está sendo acusada pelos jornalistas, que acusam não só ela, mas o jornal, o Estado de São Paulo, pelo abuso. E aqui a gente tem, então, não é? Até uma matéria que eu coloquei, porque o jornal O Estado, um outro post que eu coloquei no Twitter, porque o jornal O Estado de São Paulo está acusando o Lula pela denúncia que os funcionários dele fizeram, não é? Quando o jornal Estado de São Paulo devia se dirigir ao Ministério Público do Trabalho e fazer uma reportagem sobre a denúncia dos próprios jornalistas que trabalham lá dentro contra o próprio jornal. Ou seja, minha amiga, meu amigo, o que é que acontece? A obrigação desse jornal é se explicar. De onde saiu esse nome, Dama do Tráfico? O jornalista inventou o nome e vai ficar por isso mesmo? O próprio jornalista reconheceu que fez isso, postou na internet isso, postou no Twitter que inventou o nome e a matéria do jornal atribuiu ao nome Dama do Tráfico a forma como essa senhora é chamada, seria conhecida, e é mentira, isso já está provado, e o Estadão está sendo denunciado pelos seus próprios jornalistas que trabalham lá. Cadê a matéria? Cadê a transparência? Cadê o jornalismo? Com isso, não existe a menor possibilidade de Lula recuar da indicação de Flávio Dino para o STF. Em primeiro lugar, o Flávio Dino é um membro, os bolsonaristas e até gente da esquerda vai dizer, não vão deixar, o Senado não vai aceitar, não vai aprovar o nome do Flávio Dino. Em primeiro lugar, o Flávio Dino é senador. Eles teriam que recusar um par deles. Segundo lugar, não existe essa possibilidade de o Senado rejeitar completamente. O governo tem força no Senado e agora há uma aliança entre o Pacheco e o Lula. Eles estão fazendo uma dobradinha
fizeram esse acordo, essa aliança. Então o governo está muito forte no Senado, tem sim condição de nomear o Flávio Dino, e o Flávio Dino fora do STF seria, não vai ser, mas seria o fim do governo Lula, porque daria vitória a essa patranha, não é? O Estadão usou essa palavra para falar da denúncia contra si mesmo, feita pelos seus jornalistas, mas não existe patranha nenhuma. A patranha é do próprio Estadão e daqueles que tentam barrar Dino no STF, porque com Dino no STF não vai ter golpe à la Dilma para tirar Lula do poder e para implantar uma outra ditadura militar, que até isso é um risco. E para quem apoiou Hitler e apoiou a ditadura militar, como o Estadão, não vai ter problema nenhum em apoiar uma ditadura. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção, deixo meu melhor abraço para todo mundo.